Nós vamos bater um papo agora com o nosso Fato Político, recebendo aqui, através da nossa ligação via vídeo, com o Fabinho, né, o Luiz Fábio Antonucci Filho. Ele que é esposo da Fran e pai aí da Malu. É o Fabinho Antonucci ou Antonucci, ô Fabinho? Boa tarde. Boa tarde, Júlio. Eu não sei se vocês estão me ouvindo bem aí. Boa tarde a todos os ouvintes da TV Web Uai. Prazer imenso estar aqui. Aqui no Brasil é Antonucci, né? Mas a pronúncia correta eu acredito que seja Antonucci, né? Estou ouvindo bem, tá, Fabinho? Tá legal. É o seguinte, que bom. Convidamos você aqui porque, né, ficamos aí sabendo nos bastidores que você é pré-candidato à Prefeitura de Visconde do Rio Branco. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, vamos confirmar se realmente é ou não. Mas vamos falar um pouquinho de você, primeiramente apresentar você, o Fabinho, né? Vamos saber do Fabinho. O Fabinho, para as pessoas que ainda não o conhecem, eu gostaria de falar do Fabinho cidadão, Fabinho profissional. Obrigado, Júlio. Olha, na verdade, eu sou formado na Universidade Federal de Viçosa, sou formado em Direito, né? E desde 2011 exerço o cargo aqui de diretor da FUPAC de Visconde do Rio Branco. E desde 2007 ingressei aí na carreira acadêmica, dei aula na Universidade Federal de Viçosa durante um período e logo depois vim para cá, na nossa querida FUPAC Visconde do Rio Branco. E aí estou até hoje como professor e diretor. Mas já tive várias atividades, né? Embora tenha formado em Direito, eu me ingressei na carreira acadêmica muito cedo e em 2010 concluí, final de 2010, o meu mestrado em Filosofia e agora em 2017 entrei no doutorado, faço doutorado em Ensino e devo concluir o doutorado ano que vem, meados do ano que vem. Já me qualifiquei minha tese e também advoguei durante um pequeno período, tive uma empresa com meu pai, fui presidente da Associação dos Apicultores aqui da PIF-PAF, trabalhei na Copertral, então estou sempre aí envolvido com as atividades privadas aqui da nossa região e também desempenhei algumas funções de caráter público, né? Fui assessor do vice-governador do estado, na época Alberto Pinto Coelho, e tive ligado recentemente ao deputado Roberto Andrade aqui, que é até o majoritário eleito dessa região, e desempenhei também esse papel que é de articulação aqui nessa região para lideranças políticas e também, naquele momento, por um papel do Estado. Então, eu tenho uma formação assim multifacetada. Agora, recentemente, eu também concluí meu curso de Filosofia e um curso em Gestão Pública, né? Que a gente faltava aquela formação minha voltada à área de gestão propriamente dita. Então, me qualifiquei numa das pretensões que eu tenho e que gosto de participar sempre, assessoria pública, que é uma veia que eu gosto muito. Ô Fabinho, você é jovem, né? Tem 38 anos, mas é muito ligado à família, sempre fala e sempre cita, né, a família, a esposa, filho, cita também como um grande exemplo na sua vida o seu avô, né? Gostaria que você falasse dele para a gente um pouquinho. Isso, a família é base de tudo, né, Júlio? A verdade é que o tripé que forma o caráter humano, ele parte de uma ideia mesmo de trabalho, Deus e família, né? Trabalho porque a dignidade da gente nasce e surge quando a gente se sente útil e quando a gente consegue prover nosso próprio sustento, né? Deus que é a mola mestra de tudo. Se você não tem fé e não coloca a sua vida ancorada na confiança de algo que transcenda a nossa realidade, a gente acaba se limitando ao mundo material. Então eu creio que exista um mundo sobrenatural, que é o mundo da eternidade, onde os princípios e os valores devem ser sempre o foco daquele sujeito que quer ser alguém na vida e quer principalmente deixar um legado. E nessa conexão com Deus está a família, né? A família, na minha opinião, ainda é a última célula moral que ainda é capaz de enfrentar todas as atrocidades que a gente vê no mundo, né? É a família, na sua maior parte, que evita a criminalidade, que evita a desmoralização ética. Então, a família é aquilo que nos pega por dentro, né? O valor espiritual básico, da onde você aprende com os valores do seu passado, a honrar, a respeitar, a ter disciplina e a saber que o mais importante na vida são, de fato, os valores, né? O valor moral, a amizade, isso tudo nasce de uma boa família. Meu avô tem uma presença muito grande na minha vida porque, assim, em geral, meus tios e tias não são tão vinculados, né? Meu pai teve um vínculo político, mas meu avô
embora nunca tenha sido candidato, sempre foi comerciante, muito simples, mas um sujeito com uma dignidade muito grande, né? Um honesto, e isso foi passando, né? A eternidade, para aqueles que não acreditam que ela transcende esse mundo material, ela vem dos nossos antepassados, né? A continuidade do caminho daqueles que trilharam e abriram, né, os primeiros passos para que a gente pudesse ser honesto, dar valor aos valores. Então o avô teve meu avô Zezé, né, o Zé Antonus, teve uma participação muito grande na minha vida, muito grande mesmo. Foi com ele que a gente aprendeu esse senso religioso e também o senso de dignidade, né? Sujeito que com um salário mínimo sustentou os 7 filhos, meus tios todos são muito dignos, são trabalhadores, alguns melhor economicamente, mas todos com uma noção de mundo e de vida. Então, não só a ele, mas a todos os meus avós, né? E a minha avó Tereza ainda mora com a gente, tem 93 anos, mas ele foi a marca principal e que a gente segue como exemplo, né? É o exemplo que arrasta, então, o meu maior exemplo é meu avô, José Antonus. Muito bem. Fabinho, você como um profissional da educação, ligado à educação, a gente sabe, né, até redundância a gente falar que estamos vivendo um momento difícil, um momento economicamente, enfim, situações diversas, tem dificuldade. Eu gostaria que você falasse da educação, no momento atual da educação em Minas Gerais, até em Visconde do Rio Branco, né, mas abrangendo também Minas Gerais. A gente sabe que muita gente não tem recurso, a internet aqui no nosso estado ele é muito grande, possui assim, uma diversidade muito grande, né? Então gostaria que você falasse desse momento da educação, não só em Visconde do Rio Branco, mas também abrangendo aí todo o estado. Júlio, a questão é que envolve a educação, assim, o nosso problema na educação, ele transcende exatamente a questão da pandemia, né? A educação brasileira, ela precisa se remodelar de várias formas. Eu ainda vejo que existe uma profunda ideologização das salas de aula e dos professores, e talvez por isso e por acreditar em coisas que não têm caráter prático, a gente ainda vive um fracasso escolar gigantesco. Nós temos praticamente 50% dos nossos alunos não concluem o ensino médio, uma evasão gigantesca. Nós somos um dos piores indicadores no PISA, que é o exame internacional, de 70 e poucos países. Nós somos praticamente uma das últimas posições. Nós somos atrás de países como África do Sul, Uruguai, Paraguai. Então isso é uma tristeza. Ou a gente faz uma autocrítica da educação e vê que todo esse esforço precisa ser remodelado, e eu não atribuo a culpa simplesmente aos governantes ou ao salário em si. É claro que o professor deveria ganhar melhor, é ele que edifica todas as profissões, mas também há um compromisso do próprio docente de que escolha mesmo a profissão, porque eu formei em Direito, tive chance de ir para concursos públicos e eu escolhi a área acadêmica, e nós sabemos, ninguém pediu para eu escolher. Eu não escolhi apertado na parede ou com a arma na cabeça, né? Eu escolhi porque eu queria. Coisa que me move, e me move muito mesmo. Eu acho que o benefício da sala de aula é você ter 2 férias anuais, você ter um salário médio, que não é aquilo que o professor merece, mas você consegue sobreviver na vida, e eu acho que é o principal. Você consegue estar junto com as pessoas, né? Convivendo com o espírito humano. Do mesmo jeito que a medicina e a carne precisa da atenção, o espírito precisa, e é a religião e também a educação que faz esse papel. Então nós vivemos um dos piores momentos, né? Nosso índice de IDEB, as próprias questões que envolvem a educação de uma maneira em geral, a educação superior, nossa produção técnica, nossa produção tecnológica e principalmente a produção acadêmica e intelectual muito fraca. Nós precisamos de uma revalorização que parte de políticas públicas, mas que parte também de um compromisso missionário e vocacional desempenhado pelo professor. Mas isso envolve também família, isso envolve sociedade, isso envolve um contexto muito grande. E a pandemia veio para acirrar e para piorar tudo isso, né? Muito então, bom, assim, Fabinho. Falando em pandemia, acabamos de receber aqui, né, o boletim da cidade de Ubá. Daqui a pouquinho a gente vai passar esse boletim aqui. Gostaria que você, inclusive, falasse da situação em Visconde do Rio Branco, a situação da saúde, situação da Covid em Visconde do Rio Branco, porque preocupa em toda a região. Os números são crescentes em todas as cidades. Já estou vendo aqui que o Ubá cresceu bastante de ontem para hoje, os números aqui, né? E eu gostaria que você falasse como é que está Visconde do Rio Branco aí. Visconde do Rio Branco, nessa questão toda, ela tem também sofrido nos últimos dias um acréscimo gigantesco, né?
há 10, 15 dias atrás nós estávamos com 10 pessoas e agora nós já passamos dos 40 casos aqui e vivemos anteontem o terceiro óbito, né? Então esse momento é um momento muito complicado, né? Mas é um momento também de muita indefinição. Nós não sabemos até que ponto o isolamento social ou a quarentena também evita, né, a transmissão do Covid. Então a gente precisa fazer políticas públicas direcionadas. Eu venho batendo na questão do médico infectologista. Acho que as prefeituras precisam que seja o consórcio de saúde, a contratação de um infectologista que nos permita criar uma política pública própria. Nós fizemos adesão ao Minas Consciente, mas para mim essa adesão não foi positiva. Primeiro, que os indicadores do Minas Consciente levam em consideração o estado todo e não atende à nossa realidade micro-local. E segundo, que as prefeituras precisam ter coragem e criar uma política própria. A gente não pode ficar escorado nas políticas governamentais. Os municípios têm autonomia e eu acho que a contratação do infectologista e de uma avaliação periódica com testes e a equipe hospital, né, do hospital de campanha e no caso nosso aqui do São João Batista, são os caminhos. Mas ou a gente faz uma avaliação da política pública do ponto de vista de eficiência mesmo, do ponto de vista de acompanhamento dos casos, ou então nós vamos ficar sempre à mercê de dados e informações que não são aquelas que veem a própria realidade. Mas a situação, Júlia, é complicada, a situação é difícil mensurar o impacto econômico, difícil mensurar as questões que envolvem também a transmissão do vírus, né? A gente vê, às vezes a pessoa pega, aqui mesmo nós temos um vizinho que estava com Covid e o marido e os filhos não pegaram. E em outros momentos, a própria rua e o ar é sinal de contaminação. Então, muito incerto, muito difícil opinar. A gente tem que ter uma postura parceira e contribuir para que a política local desenvolva as ações, né? Porque senão piora ainda mais. Ô Fabinho, falando em política, nós falamos no início aqui do nosso bate-papo, que nós ficamos sabendo aí nas ruas de Visconde do Rio Branco, através de fontes aí da cidade, que você seria pré-candidato à Prefeitura de Visconde do Rio Branco no próximo pleito. Procede essa informação? Realmente o Fabinho vem para a eleição? Tem essa intenção? Olha, Júlio, eu já disputei 2 eleições, né, perdendo aqui por poucos votos. Na última eleição, inclusive, nós tivemos uma divisão do próprio grupo político que acarretou nesse insucesso em termos de vitória. Mas toda vez que eu entrei, graças a Deus, a gente fez uma campanha de corpo a corpo e visitando as casas, conhecendo as pessoas e a realidade local, e estive muito próximo da vitória, né? Então, essa é a minha derradeira tentativa e eu acredito que esse é o momento certo. Já vista que houve um processo de mudança política. Visconde do Rio Branco convive com 2 lideranças políticas desde 89. Aqui é uma política ainda marcada por muita rivalidade. Isso é uma coisa muito triste, porque a gente precisa seguir o caminho de Ubá, que eu sei também que tem as divergências políticas, mas que a política passa com maior tranquilidade. Porque ou a gente define zonas de consenso, vai todo mundo caminhar junto, ou então a gente paga o preço, que é Visconde do Rio Branco, né, que era uma cidade muito mais desenvolvida há 40, 50 anos atrás do que é hoje. Então eu venho com a proposta de renovação, de mudança, né, acreditando que o momento político ele precisa de menos dinheiro e de mais comunicação. O poder da mídia é um poder das mídias sociais que melhora para quem já está e não tem recursos financeiros para fazer uma campanha eleitoral, mas que vai no corpo a corpo, nas ideias, no debate e na tentativa de mostrar que a política transformou-se numa forma de gestão técnica, profissional, de responsabilidade jurídica e fiscal perante a gestão, né? Hoje surgiu e cresce cada dia mais o perfil que eu penso que eu me encaixo, que é ter contato popular, né, que eu venho com uma liderança principalmente da comunidade, mas somado a isso a capacidade técnica de gerir, de mostrar resultado, né? A política pública precisa ser acompanhada e gerida como a gente gere a nossa empresa. O cidadão é, entre aspas, o nosso cliente. O cliente que precisa de um atendimento eficaz, eficiente, com retorno em termos de transparência, né? Então, eu venho aí com chances concretas da gente poder mostrar um trabalho novo aqui em Visconde do Rio Branco, que aproveite o que é bom, mas que mude também aquilo que precisa mudar, porque nem tudo é ruim, Ju. Nós tivemos aqui 2 prefeitos que construíram uma imagem positiva perante a população e que fizeram obras importantes e serviços importantes,
mas eu penso que é a hora da mudança e é a hora principalmente de entender o município a partir de uma visão gerencial, né, e transparente. Então, nós estamos aí colocando o nome à disposição, ainda guardando essa questão dessa indefinição de datas e prazos eleitorais, mas com fé e com força suficiente para fazer um bom trabalho para a nossa cidade. Fabinho, muito obrigado, então, pela sua presença aqui conosco. Valeu pelo bate-papo. Está confirmada, então, a pré-candidatura. Claro, não é confirmada a candidatura, porque não foi oficializado. Ainda tem o prazo. Mas Fabinho é confirmado aí pré-candidato à Prefeitura de Visconde do Rio Branco. Uma boa sorte para você e uma ótima tarde aí, Fabinho. Olha, Júlio, eu agradeço. Quero te parabenizar. Eu estava ouvindo o programa antes e uma das melhores entrevistas, assim, de entrevistadores, né? Eu vejo que você tem um tino. Parabéns pelo programa. O que vocês precisarem aqui em Visconde do Rio Branco para abrir portas para uma nova mídia é sempre muito bem-vindo, né? E eu que agradeço, então, tudo isso. Sorte para todos nós, que a pandemia seja o momento da gente tomar consciência. Deus envia para nós a dor, é para que a gente consiga tomar consciência profunda de que a gente não carrega nada nessa vida, a não ser a vontade mesmo de ser melhor e de respeitar a todos. Parabéns pelo programa, estou sempre à disposição e um dia vou aí presencialmente compartilhar com vocês essa boa entrevista. Obrigado. Será um prazer recebê-lo aqui, Fabinho.